Está começando mais um De Frente com a Lei especial dentro do podcast Caxias Conversa, aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Esse podcast Caxias Conversa com a rubrica do De Frente com a Lei, que pretende aqui expandir e detalhar as propostas e os mandatos por última análise dos vereadores desta 19ª legislatura. E a propósito disso, recebendo e já está aqui conosco o vereador Cláudio Libardi, do PCdoB. Aqui onde imediato saúdo. Vereador, uma honra tê-lo conosco aqui. Uma honra para mim estar contigo, Fábio. Esse programa devia se chamar De Frente com o Fábio Rauch, praticamente, né, tio? Prazer estar contigo, prazer estar com o senhor, com a senhora de casa, uma alegria, agradecer a todo mundo que participou da eleição, mais do que me eleger os novos 23 vereadores desse ano de 2025, fazer uma legislatura que efetivamente possa representar a sociedade, os anseios dela, mas mais do que isso, publicizar. E a TV Câmara e todo o jornalismo aqui tem uma importância significativa para trazer o povo de volta para essa casa, para conseguir apresentar o que os vereadores fazem e, mais do que isso, autorizar que as pessoas critiquem a nossa atuação também, né, Fábio? Não só falem bem. Vereador Libardi, o senhor, nós sempre falamos o senhor ou a senhora vereadora. Eu vou esclarecer para quem nos acompanha que o vereador pediu que eu não usasse o senhor no decorrer. E nem o vereador. Do programa. Eu vou tentar fazer isso. Se vê que é quase que... Patrimônio teu, né? É difícil, é difícil. Mas, enfim, vereador, o senhor já traz uma trajetória, apesar de ter idade, algo na faixa dos 30, mais ou menos. 30 anos, perdão, 30 anos. Então, mas eu lembro da tua passagem aqui, em meados dos anos 2015, 16, por aí, já como assessor do PCdoB, na época em que o vereador hoje, Rafael Bueno, era do PCdoB, ele está já há um bom tempo no PDT. E tu eras assessor dele. Eu tive a alegria de ser nomeado aqui na Câmara dia 1º de janeiro de 2013. Trabalhei com o Rafael até junho de 2014. E, obviamente, para mim foi uma experiência com 18 anos enriquecedora, né? Tu conhecer como funciona toda a formação legislativa de uma cidade do tamanho de Caxias, com 18 anos. Depois tive a oportunidade de alçar outros voos, mas eu sou muito grato. Com certeza me formei em uma parcela significativa aqui na Câmara de Vereadores, e uma parcela maior, todo o trabalho que eu desenvolvi nos sindicatos metalúrgicos, mas com certeza o que eu penso hoje, como eu vejo a sociedade, a oportunidade de dialogar com os outros e entender que, de uma forma comum, numa ideia muito mais plural, a gente consegue uma sociedade muito mais justa, muito bem daqui, né? Eu tive grandes embates e pude presenciar muita gente que marcou a história de Caxias do Sul, né? Tinha conversado contigo fora do ar a atuação do vereador Vigílio Costa dentro da Câmara de Vereadores, algo que me inspira, embora não seja do mesmo partido, e à época a política era um pouco diferente, né, Fábio? Um pouco mais respeitosa, um pouco menos atentada e representava um pouco mais os anseios da população, né? E sem tanta rede social, né? Nós aqui estamos nos adequando do ponto de vista de formato de comunicação, e até foi uma proposta de mesclar a própria TV com o formato do podcast, mas quando eu digo de redes sociais é esse campo, fazer da rede social quase que um ringue. Eu imagino que essa seja a tua crítica. Para mim, uma crítica significativa onde a gente vive hoje, né? Acho que a literatura promoveu grandes distopias que parecem ser cada vez mais aplicáveis, né? E a rede social para mim, é uma distopia do que a gente vive efetivamente no dia a dia, né? Eu vejo a vida muito diferente do que ela é na rede social, e acho que o jeito que a gente promove o destilar do ódio na rede social não me serve para viver, sabe, tia? Eu acho que a vida é muito mais do que aquilo, muito mais do que às vezes a gente tem acesso. Acho que a vida é uma questão de oportunidade. A rede social, o que ela te oportuniza? Obviamente a internet tem um celeiro de ideias, um celeiro de acesso à informação, que é algo que é interessantíssimo, né, Fábio? Mas o modelo que a rede social é apresentada é algo que, para mim, é muito triste. Sou a favor da regulamentação das redes, no modelo proposto pelo deputado federal Orlando Silva. E acho que se a gente do seu partido. Do meu partido, do PCdoB. Foi presidente da Uni também. E eu acho, tia, que mais do que a questão exclusivamente do modelo de regulamentação, a gente tem que conversar com a sociedade, porque as pessoas parecem ser um na frente aqui com o Fábio Rauch e outro na rede social. A pessoa esquece um pouco do que efetivamente importa e parte para debates que não importam em nada para a sociedade, né? Tu vai olhar o modelo de votação do Brasil. Eu sou um cara que acha que o voto tem que ser em lista, por exemplo. Não acho que as pessoas têm que votar em mim, tem que votar no que eu penso, no que o meu partido pensa. Parece que a gente esqueceu isso nos anos 90.
Sim, fortalece o partido e não fica tão personalista. Daí a pessoa não tende a criar um diário de ofensas para se eleger, né? É um problema que a gente cria isso, né? Tu vai olhar grandes monstros dentro da política nacional criados por factoides nas redes sociais que não alteram em absolutamente nada a rede social, né? A vida da pessoa. Altera a rede social, eu tô aqui no meu feed, o outro ofendendo o X ofendendo o Y. E aí? E o povo brasileiro? O cara ganhando 40 mil por mês para ofender os outros, eu ganhando 15 mil aqui na Câmara para ofender os outros. Para mim é o fim, eu tô aqui para trabalhar. Eu vou lembrar, como estudante ainda de jornalismo, o conceito da internet, ele não era nem para redes sociais. Na época tinha... O Orkut estava começando. Tu recebeu o convite na época? Eu recebi convite e o grande barato era ter testimonials, né? Pessoas que gostavam de ti. No máximo, deixavam... 430 caracteres, né? E deixavam um testemunho. Mas foi algo muito melhor, né? E tu vai olhar, eu acho que quem tem mais de 50 anos, sabe? Utiliza muito melhor a rede social do que a minha geração, mas cara. O que eu queria dizer era o seguinte, era a internet como uma enciclopédia do conhecimento, democratização do acesso à informação, e hoje virou basicamente isso, né? Um ringue, tentativa de destruição de reputações, as próprias campanhas, direito de resposta aqui e ali, as pessoas brigando na justiça por causa de postagens. Né? A minha campanha foi do jeito que eu sou, né? Só propondo coisas e lendo poemas. Acho que valeu muito a pena. Sendo honesto, assim, no último, assim, quase comentando um sincericídio, eu não era o cara mais preocupado em me eleger ou não me eleger. Eu só me preocupava em falar o que eu achava, sabe? Porque, se eleger para não falar o que tu acha, não tem por que se eleger. Ser outra pessoa também não tem por que ser, né? Então, tu vai olhar nas minhas redes sociais, não tiveram um grande impacto na minha eleição, mas agradeço até o Fernando e o Wellington, que foram responsáveis por isso, porque eles chegaram para mim e falaram: o que tu quer? Eu falei: tia, eu quero que eu apareça falando o que eu acredito, não quero a minha família nem meus bichos, porque tem uma situação que para mim é complexa, que tu vai se amparar em diversas coisas. Pô, a minha pauta eu não preciso falar para ti, eu sou um cara que tende a entender que o PIB tem que ter uma alteração significativa na sua construção para que o trabalhador tenha acesso a um salário melhor. Essa é a minha principal pauta. E trato do meio ambiente com uma facilidade que o mestrado me deu. Mas não vou falar de outros temas. Esses dois temas, infelizmente, são temas que não comovem a sociedade, infelizmente. Né? Comoveram muito nos anos 70 e 80, mas hoje em dia... Eu queria chegar num ponto, te ouvindo aqui, vereador, e conhecendo a tua trajetória, até pela nossa própria amizade, convivência, enfim... Tu tens pouca idade, mas um jeito de fazer política com conceitos tradicionais, por exemplo. Neandertal. O partido, não, mas eu digo o seguinte, o partido, a reunião, a ideologia, os programas claros do que vai defender, as pautas. Tu chegaste a dizer o seguinte, não dependi quase das redes sociais, ou seja... Deve ter sido o voto um por um, olho, né? Um por um, se comprometendo com os assuntos. Então o Olibares defende isso aqui, então eu vou apoiá-lo por causa disso. Talvez não precisamos daqui a pouco retomar as bases do que é a política, e não no sentido de que eu vou seguir a base partidária ou a base tradicional da política, não posso ser um político moderno. Como tem no futebol isso. O que é o moderno. Tu gosta de um camisa 8 que acerta lançamento, eu também, isso aí, entendeu? Mas é que eu acho que se discute muito o que é moderno e o que não é moderno. Mas a sociedade alterou significativamente nos últimos 10 anos, né? Bom, não preciso falar, e alterou economicamente, na formação econômica, alterou historicamente, alterou civilmente, a gente teve avanços civis que são indiscutíveis, os retrocessos econômicos também são indiscutíveis, mas eu acho que o modelo de pensar a sociedade tem que ter uma base científica muito grande, senão a gente não consegue pensar a sociedade, sabe? O jornalismo é uma ciência. Tu estudou um tempo significativo para ser jornalista e hoje consegui apresentar o programa. Eu sou advogado. Estudei, fiquei na faculdade 5 anos, depois fiquei mais 2 anos no mestrado, depois tinha ficado 11 anos na escola para conseguir ser advogado. Eu acho que a política é assim também. Ela é algo que tem um perfil científico necessário para que a gente tome as decisões do coletivo, e mais do que isso, acho que a democracia representativa ela representa um anseio de que a política seja um pouco mais célere, para que nós possamos reunir os 23 representantes e decidir o futuro da sociedade, independente de uma consulta ampla. Mas eu acho que as alterações que ela teve com as redes sociais não foram benéficas, sabe? Tu vale o perfil de quem se elegeu. A Constituição era melhor em 88 para o povo ou hoje?
Era melhor em 88. E falo eu, obviamente, que estou emitindo uma opinião. O Código Civil teve alterações significativas em 2002, melhorou? Melhorou em 2002, mas a gente teve algum avanço depois de 2002? Não teve nenhum avanço significativo na vida do povo. A CLT teve alterações para melhor ou para pior no último período? Para pior. Eu acho que quando tu ingressa num cenário em que a rede social te permite fazer campanha praticamente os 4 anos, se não pedir voto, publicizar a tua marca, sem uma regulamentação de desempenho ou de gasto, é óbvio que tu vai ter um retrocesso, uma disparidade significativa. Por que na eleição nós temos obrigatoriedade de prestação de contas, de determinação de origem de recurso e de limite de teto de gastos, e durante 4 anos a gente pode gastar R$1 milhão por mês em redes sociais e não acontece nada? Propriamente no campo agora da política, especificamente do município, das demandas do dia a dia, algumas das pautas que têm batido nos últimos anos em Caxias do Sul. A ocupação definitiva da Maesa, sobretudo implantando um mercado público, a articulação, e eu tenho perguntado muito isso, de políticos locais em consonância com Brasília e outros poderes, governo federal, governo estadual, enfim, para recursos ao aeroporto regional de Vila Oliva, e um tema que foi batido muito na campanha eleitoral passada, que diz respeito à zeladoria da cidade. Uhum. Ou seja, nós temos muitas demandas pipocando e tu vais te situar, digamos assim, como um vereador de oposição, compondo com a tua colega de bancada, a vereadora Andressa, e a própria bancada do PT, que conta com 3 vereadores, e aí a dinâmica de plenário irá falar por si no decorrer da própria legislatura. Como é que o senhor pretende trabalhar no âmbito da política local também, nesses assuntos do município, do dia a dia? Primeiro, eu queria trabalhar com muito respeito, né? Que eu acho que é uma coisa que tem que prevalecer em qualquer relação humana. Eu tenho respeito pelo prefeito Adiló. Todo mundo sabe, quem não sabe, eu votei na Denise, porque eu acreditava que era o melhor projeto para a cidade. Segundo turno, o Adiló acabou vencendo a eleição, e eu acho que a votação que ele fez, que a Denise fez, que o Schalck fez, representam significativamente a aprovação do governo. O governo que no primeiro mandato foi significativamente ruim e se compromete a alterar alguns pontos estratégicos para que a cidade ande. Acho que a principal qualidade, se eu fosse escolher um gestor público para a cidade que eu moro, seria coragem. E eu acho que faltou coragem no último período para alterar a realidade das pessoas. A gente demorou para ter o lançamento do edital da Maesa mais de 3 anos. A gente teve a questão específica do aeroporto, um período muito demorado, assim, não posso especificar. E a questão da zeladoria, é só andar na rua, né? Não precisa ser um grande gênio da organização administrativa urbana para entender que a zeladoria estava com alguns significativos problemas. Quando eu converso com as pessoas, elas não cobram que o município se transforme em uma cidade inteligente daqui 2 anos. Elas cobram que as pessoas que foram eleitas resolvam o óbvio. O problema do posto de saúde, o problema da zeladoria urbana e, posteriormente, que nós possamos fazer avanços significativos, né? O orçamento municipal vai impedir o prefeito de alterar os rumos da cidade? Não vai alterar. Agora, a gente tem que definir prioridades. Acho que a Maesa é uma questão que já está andando, vai ter uma alteração no próximo período. Acho que a questão do aeroporto foi bem trabalhada, em especial com o auxílio do governo federal e da Denise Pessoa, mas acho que a questão da zeladoria urbana, primeiro que a gente tem que valorizar a Codeca. Acho fundamental que nós tenhamos investimento na Codeca. Acho que a Câmara debate todos os anos o investimento na Codeca. Acho importante. Não sou eu que vou ser contrário que a Codeca tenha ampliação. Acho que ela tem fundamental papel, ainda mais depois da alteração e a volta da usina de asfalto. Mas eu acho que o que falta é gestão pública, sabe, Fabinho? É só andar na rua. Eu e tu andamos aqui no centro. As lixeiras de seletivo estão sempre lotadas de coisas que não são lixo seletivo. E a lixeira do orgânico acaba por ser um depósito de tudo aquilo que não cabe no seletivo ou que as pessoas não entendem como seletivo. A gente não tem coleta de vidro. Bom, isso aqui é a 2ª maior cidade do Rio Grande do Sul, uma região metropolitana predeterminada pela Assembleia Legislativa que tem que dar retorno para as pessoas. E é isso que eu não vejo, sabe, tia? Me desanima muito. Eu fui candidato a vereador pelo meu desânimo, não pelo meu ânimo. Porque se Caxias estivesse muito bem, eu estava no meu escritório lá, bem mais tranquilo, que estaria aqui. Mas o que me deixa muito preocupado é essa questão da zeladoria urbana. Porque é complexo tu resolver o problema do aeroporto. É complexo tu resolver o problema da Maesa. Agora, não é complexo tu resolver o problema da zeladoria urbana. Não é possível que nós andemos pela cidade
cidade toda e a gente vê cada 3 lâmpadas, uma queimada, e obviamente aqui é uma suposição, mas é uma questão de uma realidade fática. Vou ali no Pio Décimo, onde eu moro, vou conversar com a pessoa, tô 7 meses esperando a troca de uma lâmpada. Tchê, é só resolver o óbvio, depois a gente vê o que não é tão óbvio assim. Eu lembro que o ex-vereador Mauro Pereira falava muito do café com leite. Ele dizia o seguinte, pô, os caras querem erguer um viaduto e não consertam a calçada, os buracos, então resolve o café com leite primeiro, depois parte para situações mais complexas. Né? Porque vamos combinar, é uma baixa de ânimo significativa. Pô, me elegi falando para as pessoas sobre o modelo de poda de árvore que uma cidade inteligente deve adotar. Daí chego aqui, falta tampa num bueiro. Não é possível, né, cara? Vamos avançar. Não... Mas a propósito disso, essa legislatura não é um desafio, ela tem uma missão, que é discutir a revisão do plano diretor, em conformidade com o Estatuto das Cidades, e vocês serão provocados. E aí é um assunto que vai tomar tempo e exigência de vereadores experientes, de vereadores que estão chegando, enfim, claro, com todo o suporte técnico, um projeto deverá ser elaborado pela prefeitura, mas enfim, a Câmara terá que se debruçar. De que forma tu acreditas que os vereadores possam exercer um protagonismo e contribuir, de fato, com o planejamento da cidade? Porque aí não é mais um planejamento de governo, é um planejamento que fica, um planejamento da cidade. Assim, praticamente de Estado. Né? Eu acho que a gente pode ter concepções diversas de cidade quando a gente for elaborar o regramento interno e perfeito, a gente é diferente, não tem nenhum problema. Agora, eu acho que a gente tem que começar ouvindo aqueles que desenvolvem planejamento urbano. Né? Muitas cidades, e até Caxias foi um exemplo durante o segundo governo do Pepe, primeiro governo de Sartori, de uma cidade que avançava por ter uma legislação urbana e ter determinações municipais que eram importantes para que houvesse um crescimento. Agora, a gente conseguiu criar anteriormente zonas industriais, zonas pré-determinadas para que as pessoas possam fazer festa como a estação férrea, conseguiu alterar o modelo de recolhimento de lixo, só que isso funcionava há 15 anos atrás, hoje não funciona mais. Por exemplo, Dr. Augusto Pestana tem um regramento especial para festa. Tu e eu ouvimos toda semana as pessoas reclamarem da baderna no São Pelegrino. Será que ainda serve? Estação férrea, né? Então, são questões que, bom, o plano diretor previa e serve hoje para a gente. São questões do modelo de coleta de lixo urbano. Ele ainda serve no modelo de container. Muita cidade desistiu do modelo de container. Só que o que acontece? Eu não sou especialista em urbanismo. Não sou especialista em coleta. Eu acho que a gente tem que ouvir gente que seja especialista. A Câmara se fechar e nós, em 23, decidirmos o futuro da cidade é algo que, para mim, beiraria o estúpido, sabe? Mas caberia, então... Claro que situações dessas, como mexer no plano diretor, sempre pela lei orgânica requer convocação de audiência pública. Uhum. Mas daqui a pouco, além disso, uma espécie de consulta popular... nós temos eleição daqui a 2 anos, a gente pode implementar uma consulta popular dentro da urna, né? E são coisas que para mim são... Mas daqui a pouco até quase que no formato de enquete, uma provocação da Câmara, até para o cidadão comum ali. Para participar, eu acho que é importante. No sentido de colher sugestões mesmo. Eu acho que sim, e acho que a gente tem que ouvir gente que ajudou a cidade, por exemplo, o professor Adir Heck, com certeza você já ouviu o Adir aqui. Claro. Algumas vezes. Ex-vereador. O Adir entende ou não entende de cidade, cara? Claro, com certeza. Será que a gente não pode ouvir o professor Adir? Claro. São questões assim, né? Tu vai olhar, por exemplo, o modelo de alteração da coleta. Eu lembro da falecida vereadora Geni Petef. Uma vez nós tivemos uma demanda aqui interna dos servidores. Sim. Ela nos chamou no gabinete e trouxe o ex-vereador Adir Heck para dar conselho para os servidores. Sim. Procedam assim e tal. Eu tenho muito respeito pelo professor Adir, foi meu professor. Professor Edvandro também, que é procurador do município. Heck, procurador do município. Então, secretário também. Isso, foi secretário do Meio Ambiente. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa verificar, né? Eu até comentei em algumas oportunidades com outros vereadores eleitos que uma das mais ineficientes provas de que o serviço público... mais eficientes provas de que o serviço público é ineficiente em alguns sentidos é a poda de árvore. Tu olha, tem uma autorização especial para a concessionária de energia derrubar o que quer. E tem uma... negação de que se o meu vizinho cortar uma guaviroba, ele é quase preso. São questões assim
E vamos supor, tem desenvolvimento de startups, de aplicativos que o servidor público municipal pode até o local tirar uma foto da árvore, ele fala qual é o problema da árvore. Daí que a gente precisa, infelizmente, de 3 engenheiros agrônomos, que a pessoa contrate um laudo. São questões assim, sabe? Eu acho que o serviço público, eu sou a favor de um serviço público muito forte. Só que eu acho que as críticas a ele são pela falta de serviço e não pelo excesso de serviço. Porque já viu alguém reclamar? Tem muito médico, ninguém reclama. Tem muito jornalista, as pessoas não reclamam. As pessoas... Vereadora, nós estamos chegando então ao término do nosso tempo. Eu vou tomar as considerações do senhor agora como sendo as últimas, as tuas considerações. Obrigado. É quase uma heresia chamar a autoridade de senhor, mas enfim, me despedindo de ti e já deixando o convite para que retorne nos próximos meses, trazendo aí outras pautas. Perfeito. Quando tu me ligou, Fábio, eu falei que eu era muito fã da Bujanra, eu acho que tu devia acabar perguntando assim, ó, o que é a vida? Para todos que vêm aqui. Prazer estar contigo, prazer estar com os servidores aqui da TV Câmara, um prazer estar com quem nos acompanha. Eu sou o Cláudio, eu tenho um defeito, uma qualidade bem grande, eu gosto muito de trabalhar, Fábio. Tá bom. Então eu vou trabalhar bastante, tá quem bom. precisar de mim, só me chamar que estou sempre à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Dessa forma, então, vamos encerrando aqui mais uma edição do Caxias Conversa, especial de Frente com a Lei, com a proposta de ouvir as ideias e os pensamentos, projetos dos vereadores desta 19ª legislatura. Obrigado a todos vocês, continuem nos acompanhando pela TV Câmara, no canal 16 da NET, pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo vídeo.